Vamos ver agora uma reportagem sobre o Dia da Liberdade de Impostos, promovido por empresários em algumas cidades do país. Em São Paulo, um posto ofereceu gasolina a preço mais baixo. Os motoristas esperaram na fila para abastecer o carro com gasolina barata. Você perde um tempo, mas em compensação o valor vale a pena. Neste posto, na zona oeste de São Paulo, os impostos foram cortados e a gasolina de R$ 2,89 foi para R$ 1,36. Duas entidades responsáveis pela promoção bancaram a diferença. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, as pessoas no Brasil vão trabalhar 151 dias neste ano só para pagar impostos. Para este advogado, a solução não seria apenas diminuir o valor dos impostos, mas realizar uma reforma tributária que simplifique a cobrança e vise mais a justiça social. Se pegarmos a Europa como modelo, lá a tributação é mais na propriedade, quer dizer, a tributação sobre o carro, sobre a casa, a tributação lá maior é sobre a renda, sobre o salário. Mas deixar de recolher impostos prejudica as áreas públicas que precisam de investimento. Um levantamento do Sindicato dos Procuradores da Fazenda mostra que só este ano a sonegação no Brasil foi de 200 bilhões de reais. Valor 25 vezes maior que o gasto para construir as arenas da Copa. Isso onera mais quem paga os tributos, que são a classe média e os mais pobres, porque a tributação no Brasil é regressiva. Ela atinge produtos e serviços indistintamente de todos os cidadãos. E aí a carga tributária dos mais pobres e da classe média fica muito grande, enquanto as grandes empresas e o capital financeiro pagam muito pouco tributo. Vamos conversar agora com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, essa questão dos impostos no Brasil, de uma vez por todas. A carga tributária é realmente alta? Isso é um mito? Precisamos da reforma? Em que medida? E que reforma seria essa? A gente precisa de uma reforma, mas quer ver quem vai colocar o guiso no pescoço do gato. Pelo seguinte, em países assim, mais avançados do ponto de vista social, do ponto de vista de cidadania, como já foi dito aí em algumas das entrevistas, você não tributa o consumo do jeito que você tributa aí. Se você for pegar proporcionalmente, digamos o seguinte, classe C, o sujeito ganha R$1.000, classe A, o sujeito ganha R$50 mil. Em termos proporcionais, a classe C paga muito mais imposto porque ela consome muito mais a sua renda, porque ela tem que comer, tem que vestir. Enquanto que a renda de quem ganha 50 mil, ou de quem ganha muito mais, uma parte só é para consumo. E o resto é para o chamado consumo conspícuo, para esnobar ou para guardar. É por isso que em países, digamos assim, socialmente avançados, civicamente avançados, você tributa a renda, você tributa ganhos de capital, você tributa os ganhos financeiros. Agora, aqui no Brasil, isso aí até hoje você não conseguiu avançar, mas nem imposto sobre herança, que tem um simbolismo aí, você consegue avançar. Então, esses conceitos da progressividade, ou seja, quem ganha mais paga progressivamente mais, não apenas mais do ponto de vista unitário, mas do ponto de vista proporcional, ele não vinga no Brasil. Então, essa é a reforma central que você teria que fazer para tornar os impostos mais justos. E a segunda reforma é você simplificar a tributação também, que você tem um custo de burocracia com esse emaranhado jurídico muito grande. E, Nassif, saiu exatamente nesse momento a Selic, a taxa básica de juros da economia. O Banco Central, o Copom, manteve a taxa por unanimidade em 11%. Qual é a sua avaliação? O mercado estava esperando isso. O Copom está muito interessante, agora é tudo por unanimidade, né? Tudo por unanimidade é mais ou menos uma autoproteção. Mas o mercado já esperava, por quê? Porque a taxa de juros, a Selic, teoricamente, você usa quando você tem uma economia muito aquecida, você tem que desaquecer a economia. Mas com a economia andando de lado, como está andando, PIB pequeno, a questão do consumo também assentando e tudo, não havia nenhuma razão para prosseguir com essa taxa está escandalosamente alta do jeito que está. Se tivesse mais aumento ainda, você teria um impacto nas contas fiscais, que você teria que ter mais dinheiro dos impostos, em vez de ir para a saúde e educação, para rolar juros. Então foi uma medida já prevista em função do fato da economia já estar andando de lado há algum tempo. Nassif, obrigado. Boa noite.